Fala, meus amigos, fazendo esse vídeo aqui para falar desse violão aqui, ó, Giannini Start, né? Um violãozinho de entrada da Giannini. Esse é o Start, o modelo N6BK, que é um violão produzido na China, né, e comercializado aqui no Brasil. É um violão de entrada, né? Violão para quem está começando a estudar, ou até mesmo para quem quer ter um instrumento de reserva, como foi o meu caso aqui. Esse violão Giannini, ele tem uma característica, esse N6BK, de ser um mini violão, um instrumento reduzido, vamos assim dizer. Ele tem 75% do tamanho de um violão clássico, né? Do tamanho do violão modelo padrão, né? É um violão 3x4, como as pessoas chamam. Ele é um instrumento, como eu falei, indicado para quem está começando a praticar violão, né? Para um público também infantil, adolescente. Inclusive dizem que é o modelo infantil, né? O modelo adolescente do Start, né? Vou falar um pouco aqui das características da construção dele, né? Ele é construído com uma madeira de segunda linha, né? Uma madeira muito utilizada, né, nas construções de instrumentos mais baratos, né? Que é o linden, né? O tampo dele, as faixas laterais e o fundo é em linden, né? A escala dele é em maple, dark maple eles chamam. O braço é uma madeira que tem lá na especificação chamada solid wood, né? Eu não sei o que quer dizer, mas é o que tem lá. As tarraxas dele aqui, ó, são tarraxas tipo padrão, né, de violão de nylon, né? 3 e 3, né? Niqueladas e vem com como se fosse um madrepérola. Não é um madrepérola, claro, né? Mas tenta imitar aí como se fosse um madrepérola na tarraxa aqui. Aqui a pestana do instrumento, né? É em plástico, bem como o rastilho. E aqui o cavalete, que eu acredito que seja também de maple, ou talvez do próprio linden, a madeira que constrói grande parte aí desse instrumento. Essa construção ela é muito utilizada nos violões realmente de baixo custo, né? Esse é um violão, esse modelo Start aqui, esse N6BK, que gira em torno de 250 a 350 reais. Então não dá para esperar que coloquem madeiras top de linha, né? É um violão de entrada, é um violão para quem está iniciando, como o próprio nome diz, então não dá para esperar muito de uma madeira de muita qualidade. É uma madeira muito utilizada, né, nos violões nessa faixa de preço. Ele vem aqui nas casas com 18 casas, né? E vem com os trastes. Os trastes dele são em alpaca, pelo que eu vi na especificação, que também é muito utilizado em construção na escala do instrumento. As cordas, né, cordas de nylon, um instrumento de corda de nylon da própria Giannini. E como eu falei, um violão que tenta explorar o público, né, que está iniciando, né, ou quem quer ter um violão de reserva, né, para brincar, para tocar em qualquer lugar. Enfim, quem quer ter um instrumento de reserva também ele atende muito bem. No meu caso, eu comprei esse instrumento justamente pensando nisso. Queria ter um violãozinho mais barato para poder levar para qualquer lugar e
e tocar ele, levar para praia, levar para um bar, numa mesa de bar, viajar, etc. E eu achei interessante que esse conceito de mini violão, né, ele da Giannini, ele é um violão portátil, né? Por ser um violão menor, foi outra característica que terminou sendo um dos motivos da minha escolha por esse modelo, que ele é um violãozinho menor, então eu posso levar para qualquer lugar, posso tocar até mais confortável, por ser um violão voltado para o público infantil e adolescente. E uma coisa legal que eu achei, que apesar de ser um violão menor, reduzido, o braço dele, né, a escala dele, ela não é tão menor se comparada ao modelo clássico dele, o modelo maior. Ela é um pouquinho menor, então eu achei confortável assim para colocar as notas. Foi um ponto positivo. O braço ele não é tão pequeno, não é tão curto para você colocar as notas. Então, uma pessoa, um adulto pode pegar esse violão tranquilamente e que ele vai se adaptar facilmente. Ele veio com o rastilho um pouco alto, né? Que isso aí tive que levar no luthier para ele baixar um pouco, porque as cordas ficam com a ação mais alta quando o rastilho está alto, quando a pestana, quando essa pecinha aqui está alta. E aí o luthier faz esse ajuste e o violão ficou bem macio para tocar. Então é um violão que realmente eu indico, né? Ele tem um bom custo-benefício, né? Quem for comprar pensando que vai comprar um violão top, esse não é o objetivo, né? Um violão de iniciação na música ou um violão para quem quer ter um instrumento aí reserva para tocar, ou até mesmo quem não está com um investimento alto para pegar um violão melhor. Então é um violão que ele atende bem assim para você estudar. E como todo violão chinês, né, a gente sabe que é produzido em larga escala, ele vai ter suas variações, alguns vêm com certos defeitos, então a pessoa que for comprar, de preferência quando for, levar uma pessoa que já toca, ou até mesmo conversar com o vendedor, testar vários, o mesmo modelo de violão, pode vir violões diferentes, né? Com alguns com defeito, outros com acabamento melhor, outros pior. Então tem que testar o violão, olhar a estrutura, né? Eu achei bacana que esse daqui eram os violões chineses, teve um tempo que eles estavam vindo com essa pecinha aqui, o cavalete, muito com tendência para descolar. E eu achei que ele veio bem colado esse daqui que eu peguei. Então quando for comprar um instrumento, olhar a questão da colagem do cavalete, olhar se a ação da corda tá muito alta, olhar a estrutura do braço, né, se o braço não está com algum empeno, com alguma avaria. E olhar também aqui se a tarraxa, né, a tarraxa dele também estava afinando normalmente, assim, não estava com dificuldade na hora de apertar. Então ele veio nesse sentido ok. É um instrumento que é um instrumento considerado de baixo custo, né? Então o acabamento dele eu achei honesto. Não dá para esperar que venha com acabamento top, então vai ter sempre uma falhinha aqui, outra ali, né? Esse veio com algumas falhinhas, que é natural, tanto na parte externa, né, do instrumento, quanto na parte interna, um fiapinho de madeira mais solto, até mesmo na parte mesmo estética, um errinho aqui, outro ali, mas nada que altere a estrutura e que tire a beleza. É uma coisa que passa. A Giannini, por ser uma marca muito tradicional, né, e provavelmente ouviu críticas, né, como essas grandes marcas de instrumento dos clientes em relação aos violões que estavam sendo produzidos na China, eu acho que eles aumentaram o controle de qualidade. Então, um violão que passou bem, assim. E eu achei bonito. Eu peguei ele há pouco tempo, né? Toquei, ele tá meio sujo aqui, vamos assim dizer. Mas é um violão novo. E
É um violão que eu realmente recomendo aí para quem quer iniciar na música ou para quem quer ter com um segundo instrumento, né? E esse conceito de violão reduzido, mini violão, é bem interessante por ser um violão bem portátil, né? Em relação ao som dele, eu achei mais destacada a presença dos agudos, né? É mais forte o som das cordas primas. Os bordões, eles são mais baixos, né? Mas assim, afinou bem, a entonação também achei bacana. Então, é um violão que dá para você comprar aí, estudar, brincar, né? Um detalhe que eu acho que eles poderiam colocar é que esse violão não vem com o tensor, que é uma pecinha que tem aqui para você ajustar o braço, né? Diferentemente do modelo maior dele, né? Do N14, que já vem com um tensor, que é um recurso a mais para regular o instrumento. Mas assim, um instrumento que a pessoa olhando a estrutura dele, olhando o braço, conversando com o vendedor, dá para você comprar tranquilamente aí. Mas fica aí a dica aí para Janine, né? Se um dia alguém ver esse vídeo, não sei, para avaliar, colocar um tensor também nos instrumentos menores de entrada. Então é isso, pessoal. Vou tirar um sonzinho aqui só para mostrar. Fica aí a dica aí, o violão Giannini Start, né, da série Start N6BK. Grande abraço aí, pessoal, e é isso aí.